Boa noite aos participantes deste seminário. Uma grande satisfação, uma honra integrar esta mesa ao lado da professora Irene Nohara. Não parece, a professora Irene Patrícia Nohara muito mais nova do que eu, mas nós fomos contemporâneos na Faculdade de Direito da USP. E temos, felizmente, nos encontrado até em Portugal, né, nessas atividades acadêmicas que, felizmente, então, nos reúnem e possibilitam esse intercâmbio, e por isso vocês entendem a generosidade e a gentileza dela, né, pela convivência que vem já desde o Largo de São Francisco. Da mesma forma, em relação ao Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, né, temos participado de atividades para prevenir e enfrentar a corrupção de forma articulada entre as diversas instituições públicas, e por essa convivência também, a sua generosidade e gentileza ao se referirem a mim, eu agradeço muito a gentileza dos dois. E, da mesma forma, a satisfação de estar aqui ao lado do Dr. Luiz Eduardo de Almeida. Gostei muito das reflexões que foram aqui compartilhadas, assim como em relação à aula inicial que tivemos sobre os códigos de conduta, né, num panorama envolvendo as 13 esferas públicas do Brasil e os seus códigos respectivos. Esta temática, no atual momento, ela se revela como absolutamente necessária, né, para que possamos ampliar, né, este esforço cobrado pela sociedade para que aquilo que está previsto desde a nossa Constituição tenha efetividade, né? Eu acho que é disso que estamos também tratando hoje como nosso grande desafio. Né? Nós temos um sistema normativo, um arcabouço jurídico com muitas boas previsões, né? Parâmetros, conceitos, a moldura está dada, né? Ainda que possamos, claro, e temos, né, sempre muitas críticas, algumas imperfeições na elaboração legislativa, aqui e acolá, mas nós temos parâmetros que, se observados, transformam a realidade, né? Eu acho que esse é o sentido também a se valorizar da nossa Constituição, né? Não é uma Constituição que quer estagnar, que quer conservar as coisas tal como elas se apresentam no momento da sua elaboração, da pactuação fundamental da nação. Não, é uma Constituição para transformar, para superar desigualdades, para virar a página, né, de injustiças históricas e construir, então, uma nova situação em que os seus postulados estejam realmente presentes. Mas essa dinâmica transformadora, ela não se dá apenas pela beleza, pela correção das disposições normativas, tais como positivadas no texto, né, da nossa lei maior. Há, de fato, essa necessidade de detalhamentos, né, de regulamentação. A minha experiência na administração pública mostra isso. Né? Na administração pública, muitas vezes se comenta que, para o funcionário público, é mais importante o decreto do que o dispositivo constitucional. Às vezes até a portaria, aquela norma que está mais próxima da realidade concreta dele e que ele se sente, então, mais vinculado a cumpri-la. Né? Na experiência de implementação da Lei de Acesso à Informação, eu percebo isso também. Quer dizer, a Constituição já previa, né, com grande relevância, o direito fundamental de acesso à informação, de o Estado ter que ser aberto, ter que aquela documentação sob sua guarda ser de livre acesso para qualquer cidadão. Mas, na prática, isso não acontecia. Né? A cultura do segredo que vinha da ditadura militar permanecia. Né? Daí a necessidade e a importância de vir uma lei com procedimentos, com prazos, né, especificados e com responsabilização, caso houvesse o seu descumprimento. E um sistema recursal na própria esfera administrativa para colocar isso em prática. Né? A rigor, nós poderíamos pensar, bom, esse direito já está previsto expressamente no artigo 5º, né, no inciso 33, para que mais normas sobre isso? Mas nós percebemos que houve uma diferença, né, para a superação de uma cultura institucional negativa, né, ligada a um parâmetro que a sociedade quer ver superado, né, que era justamente a referência da ditadura militar. Então, eu acho que nós temos, né, que avançar nesta agenda. O fato de estarmos completando agora, né, nesses dias, 4 anos de Operação Lava Jato, evidencia isso,
né, na escala máxima, né, nós estamos vendo a sangria de recursos públicos, né, que a corrupção sistêmica representa, como faltam recursos para as ações mais fundamentais, para a implementação e garantia dos direitos fundamentais, e como sobram recursos em paraísos fiscais, em contas ilícitas, né? Então, quer dizer, nós precisamos mudar essa equação e implementar controles efetivos, né, que os códigos de conduta sejam, de fato, observados, né, que a governança leve em consideração efetivamente esses postulados, né, para que o resultado aconteça a favor da população. Então, por esses motivos todos, e aí, claro, nós estamos também num ano eleitoral, né, ontem, o juiz Sérgio Moro chamou a atenção no Roda Viva para um aspecto. Olha, não adianta a ilusão da esperança em relação a um novo salvador da pátria. O desafio é construir as instituições todos os dias, né, e fortalecê-las no marco republicano, democrático, né. Então, esse é o desafio que temos, né. E falar das ouvidorias, nesse contexto, é justamente trazer também para a reflexão uma instituição pública que está diretamente relacionada com essa temática, né. O sentido da ouvidoria é garantir essa abertura para a participação direta do cidadão, né, para que o olhar, a percepção, as críticas, né, do destinatário das políticas, das ações institucionais, possam ser compreendidos, assimilados por ela mesma, pela instituição em que a ouvidoria atua, né. Então, é nesse cenário que eu queria compartilhar, né, essas breves reflexões também, lembrando que nós temos uma lei nova, né, que foi aprovada o ano passado, diretamente relacionada também a esse assunto, né? A Lei de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, ela entra em vigor em junho deste ano, né? E ela também obriga União, Estados e municípios, né, num escalonamento também, que para os menores municípios ela tem um prazo adicional, né, para entrar em vigor. E esta lei, ela então fortalece a atuação das ouvidorias, a participação na gestão pública dos cidadãos e a avaliação dos serviços públicos, né, pelos próprios cidadãos. Para isso, ela cria, então, algumas situações também novas, né, dentro desse contexto, né, claro, dado pela nossa Constituição de 1988, em que a democracia, a participação, a transparência, a eficiência são os grandes eixos condutores da administração pública. E ela vem, a Lei de Defesa dos Usuários, né, do Serviço Público, com bastante atraso, porque ela já era uma encomenda da nossa Constituição, né? No artigo 37, no parágrafo 3º, já estava previsto isso, né? Que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, especialmente para, né, reclamações, para garantir efetividade às reclamações, para garantir o acesso, né, dos usuários às informações, aos registros que acontecem, então, nos órgãos públicos, e para também permitir o apontamento daquelas situações discrepantes, né? A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função. Então, isso já era algo previsto em 88, que somente agora, quase 20 anos depois, é que ganha a disciplina legal infraconstitucional, que já estava, né, prevista no nosso texto maior. Aqui em São Paulo, nós temos um antecedente, né? Aqui, essa lição de casa prevista na Constituição, ela foi feita na década de 90. O governador Mário Covas, naquela altura, criou uma comissão especializada, né, de juristas, e na comissão havia um representante da sociedade civil. E esse representante da sociedade civil foi
convidado a participar o então presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era eu. Então, eu participei da comissão ao lado dos nossos professores, né? Maria Silvia Zanello de Pietro foi uma das participantes dessa comissão que elaborou a Lei de Defesa dos Usuários do Serviço Público do Estado. E aí a Assembleia, então, em 99, aprova essa norma, e é ela que já reconhecia, né, como direitos fundamentais dos usuários o acesso à informação, a prestação adequada do serviço, com qualidade, né, e o controle necessário sobre esse serviço prestado. Então, nós já tínhamos aqui em São Paulo essa referência, essa lei também previa a criação de ouvidorias em todos os órgãos públicos e também nas concessionárias de serviços públicos, previa a edição de códigos de ética e de comissões de ética, né? Então, hoje, muitos órgãos têm as suas comissões de éticas, além daquela que foi criada mais recentemente como uma comissão geral de ética do Estado, né? A Lei de Defesa Paulista, ela, talvez até pela influência anterior do governo Montoro, a lógica da descentralização e da participação, ela começou, então, pela base do serviço público, organizando as ouvidorias e as comissões, órgão a órgão, ente a ente, né? E depois é que essa organização, essa coordenação de cúpula acabou se estabelecendo mais recentemente. Então, um processo também interessante. A lei, então, ela reforça esse sentido de participação, né, de proteção e defesa, ela estabelece alguns princípios específicos, como desdobramentos, né, dos princípios gerais da Constituição, estipula, agora falando então aqui também já da lei federal, né, o quadro geral de serviços públicos, uma carta de serviços prestados por ente, né, que vai ser uma novidade, e reforça direitos e deveres dos usuários, então, por meio dessas novas estratégias, né. O objeto, portanto, dela é justamente reforçar esse sentido de participação do usuário e de garantia, né, dos seus direitos. Ela traz também algumas definições conceituais. Em relação ao acesso à informação, ela se reporta diretamente à Lei de Acesso à Informação. O quadro de serviços, então, deve ser essa informação prestada à sociedade em relação a quais são todos os serviços colocados à disposição dos cidadãos, né, e quais as condições para acessá-los. Então, isso se nós pensarmos, quer dizer, é o mínimo, é o básico, né, em termos de transparência. É qualquer cidadão saber, em cada uma das áreas do seu interesse, quais serviços públicos que são colocados à sua disposição. Ele não precisa ter que se reportar a um intermediário, né, um agente político, um vereador, um deputado, para fazer valer um seu direito, ou constituir um advogado que vai estudar na legislação para identificar, então, quais são os seus direitos. Isso precisa ser evidenciado pela administração pública. Então, esse é o sentido, né, do quadro de serviços exortado pela legislação e que passa agora a ser uma obrigação, né? Isso deve estar colocado na internet, de forma a facilitar o acesso e também, né, nos espaços físicos dos órgãos e entidades da administração. Os princípios específicos, então, que a lei traz, né, da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia, né, como, então, balizadores mais próximos, né, da realidade concreta da prestação do serviço público, o reforço, né, em relação aos direitos dos usuários, e aí sim, né, também quais são, então, as diretrizes para os agentes públicos, né, desde detalhes relacionados com a impossibilidade de exigir documentos autenticados, né, que o próprio agente público, então, possa ele conferir e já aceitar, tendo em vista a verificação feita já por ele, como também situações mais gerais de conduta esperada em termos de cortesia, de tratamento respeitoso ao cidadão, ao usuário do serviço público. Os direitos básicos, então, centrados na importância da participação no acompanhamento, né, dessa prestação, e um mecanismo novo, então, para avaliação dos serviços, terá que ser feito anualmente, e essa avaliação feita pelos usuários deve ser publicada na íntegra, né, com livre acesso a esses resultados, inclusive gerando um ranking de avaliação
dos serviços públicos, como o PROCON já faz em relação às empresas privadas e às suas reclamações, né? Anualmente, o órgão de defesa do consumidor publica a listagem daquelas mais reclamadas. Agora, a lei propugna que haja algo parecido em relação aos serviços públicos, tanto aqueles prestados diretamente, né, pelos entes públicos, como aqueles prestados também por concessionárias de serviços públicos, que muitas vezes são campeões de reclamação. A carta de serviços, cada ente deve ter, então, a sua, contendo esses itens mínimos, né, para garantir a compreensão do cidadão em relação ao que ele pode acessar, em que condições, em que local, de que maneira. E, como deveres também dos usuários, a lei estabelece essa colaboração para a adequada prestação dos serviços, a preservação, né, dos bens públicos, algumas situações básicas. Então, do ponto de vista das ouvidorias, né, essa lei reforça a legitimidade e passa a dar um respaldo legal expresso, né, como uma lei federal de abrangência nacional para os trabalhos das ouvidorias, estabelecendo, então, que cabe às ouvidorias promover essa participação do usuário na administração, acompanhar a prestação dos serviços, né? Então, a ouvidoria não pode ser um mero espaço de intermediação de demandas e respostas, né? Ela é muito mais do que isso, ela deve colaborar com a governança, né? Ela deve buscar, a partir da visão do cidadão, do destinatário da política, buscar a melhoria da prestação daquele serviço, a melhoria do seu resultado, propor aperfeiçoamento, né, na prestação do serviço, auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis, propor a adoção de medidas para a defesa do usuário, né, receber, analisar e encaminhar todas essas manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações, né? Então, ou seja, não pode ser apenas um elo, né? Um mero intermediário, ela tem que ser muito mais do que isso, né? Ela tem que representar o cidadão dentro da instituição que ela, a ouvidoria, integra e fazer todo o esforço possível para que os resultados sejam os mais adequados da perspectiva do cidadão, da perspectiva do usuário. Promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou entidade pública, né? Então, isso já é também uma prática das ouvidorias, terem essa atuação. Nós já fizemos, do ano passado para cá, 2 cursos de capacitação específicos sobre a atividade de mediação e conciliação nas ouvidorias públicas, né? Então, isso já tem acontecido na prática também. Os relatórios das ouvidorias, agora, então, há essa obrigação de que eles devem ser anual. Aqui em São Paulo, nós já tínhamos uma prática de fazer relatórios semestrais, relatórios públicos, né, que ficam na internet para qualquer pessoa também saber quais são as principais reclamações em cada órgão e quais são as recomendações que a ouvidoria daquele órgão está fazendo para a direção, né? Então, tudo isso fica transparente. Agora, a lei exige que isso aconteça, então, em todo o país, com o número de manifestações, motivos das manifestações, análise dos pontos recorrentes e quais foram as providências adotadas, né, para as soluções necessárias. E integralmente deve estar disponível na internet, né? Então, essa é uma regra de transparência relevante. A novidade vai ser a criação do Conselho dos Usuários, né? Em São Paulo já existem vários conselhos participativos em áreas temáticas, por questões, né, de recortes também sociais, de participação de minorias, né? Então, agora, mais um conselho que deverá ser criado, fortalecendo essa participação e esse acompanhamento, né? Um conselho de usuários como um órgão consultivo, né, para acompanhar a prestação dos serviços, participar na avaliação desses serviços, e aqui a importância da regulamentação para disciplinar como que isso vai se dar, né? Inclusive do ponto de vista da composição desses conselhos, porque a lei está dando as diretrizes gerais, né? Esses conselhos precisam contemplar as principais áreas de prestação dos serviços públicos, contribuindo na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário e acompanhando a própria atuação do ouvidor, né, de cada ouvidoria, de cada ente. A composição, então, deve levar em conta representatividade e pluralidade e estabelece a lei também um processo administrativo para garantir efetividade a essas manifestações. Também
ela entra, então, em alguns detalhes, buscando facilitar, né, a vida do usuário, com formulários eletrônicos que já facilitem, né, o encaminhamento de demandas e prevendo prazos, né? Então, a administração pública deve, em 30 dias, com no máximo uma prorrogação, dar uma decisão administrativa para o encaminhamento que tenha sido feito por qualquer usuário. E a questão da avaliação continuada dos serviços públicos, né? Isso também é uma novidade. Avaliar serviços públicos não é algo corriqueiro, né? Os tribunais de contas têm iniciado um processo de avaliação e de publicação de relatórios, programa a programa. Isso começou no âmbito do TCU e agora está acontecendo no âmbito dos estados também. Mas aqui o que se propõe é uma avaliação pelo usuário concreto, né, de cada serviço público, né, com uma pesquisa de satisfação que deverá passar a ser feita e também integralmente publicada. E deve, daí, essa pesquisa ser utilizada para também a realização do ranking, né, que eu mencionei. Então, esta lei nova, né, ela passa por esses papéis de definir bem as atribuições das ouvidorias, reforçando a participação e criando esse ranking, né, dos entes reclamados. Portanto, a ouvidoria pública, nesse contexto, ela tem reforçada, né, a sua dimensão de elemento para assegurar essa participação, para fomentar a transparência, favorecendo o controle social e colaborando para a melhoria da gestão, portanto, ajudando na prevenção da corrupção e incentivando, né, a ética pública, como uma forma de defesa e promoção de direitos humanos. Então, a ouvidoria participa, né, dessa dinâmica do controle interno das instituições públicas, né? Ela é uma das 4 macrofunções. Hoje se tem essa compreensão, né, que o controle interno deve envolver a área de ouvidoria, como também deve envolver a área de auditoria, né? O doutor Luiz Eduardo mencionou a instrução normativa, né, do Ministério do Planejamento com a CGU, e a gênese dessa instrução está um pouco ligada aos trabalhos que estão acontecendo nesse âmbito, né, de fortalecimento do controle interno, estimulado pelo CONASSE, né, pelo Conselho Nacional de Controle Interno. Um dos proponentes dessa instrução normativa, o professor Rodrigo Fontenelle, lá de Brasília, ele é o assessor de controle interno do ministro do Planejamento há alguns anos. E ele participou de uma missão que foi organizada no CONASSE, assim como alguns representantes da CGU, que aconteceu em 2014 e 2015, aí a instrução normativa é de 2016. Né? Então, nós estávamos justamente recolhendo, né, no CONASSE boas práticas e como melhorar o próprio trabalho de auditoria governamental para que ele seja um aliado, né, da gestão, dos resultados que a sociedade espera, e não apenas um elemento interno que repete as providências a posteriori que são fiscalizadas pelo controle externo, né? Na prática, muitas vezes acontecia isso. O controle interno agia tal como o controle externo e tudo depois, né, das situações já ocorridas. Então, como mudar isso? Então, essa lógica de uma maior integração, né, entre as áreas do controle interno e do controle interno com a gestão. E a ouvidoria pública, então, sendo esse elo entre a sociedade e o Estado, garantindo o controle social e apoiando a gestão, proporcionando transparência. Na parte, então, específica de promoção da transparência, as ouvidorias têm assumido papéis nas duas faces dessa moeda, né? Tanto em uma moeda muito valiosa, né, para a sociedade, tanto na chamada transparência ativa, quando as informações são colocadas à disposição de todos na internet, os portais de transparência, como também na transparência passiva, né, quando o poder público é chamado a fornecer, a permitir o acesso, né? Então, tanto nos serviços de informação ao cidadão, os SICs, que muitas vezes são operacionalizados por ouvidorias, como também decidindo os casos em que esses serviços não permitem o acesso. Então, as ouvidorias têm atuado como instância recursal para essas situações. Aqui o portal da transparência
de São Paulo, que procura organizar essas informações a partir do interesse do cidadão, a partir da visão do usuário, né, os seus indicadores de utilização. A lei de acesso à informação, né, por esse sistema recursal administrativo, nós percebemos que ela está sendo bastante utilizada, né, nós já temos aqui no Estado mais de 90 mil pedidos com base na lei, né, e poucos deles são objeto de recurso por não atendimento. Então, mostra que há uma rede funcionando. Isso foi também medido pela Escala Brasil Transparente, né, da CGU com o IBGE. Né, então, a avaliação de que a lei está sendo devidamente organizada. E aqui, para finalizar, apresento rapidamente a Ouvidoria Geral do Estado, que procura coordenar essa rede de ouvidorias. O ano passado, essas ouvidorias atenderam a mais de 1.100.000 pessoas, né? Então, para a gente ter ideia, né, de como hoje, né, há uma participação das pessoas, né, se manifestando, inclusive formalmente, e aqui o site da Ouvidoria Geral para que possam pesquisar, interagir conosco, sempre que tenham interesse ou alguma necessidade específica. E para encerrar, uma iniciativa recente, que mostra também o aspecto fundamental, né, da ouvidoria como essa porta aberta, recebendo inclusive denúncias de corrupção, né, por solicitação do Fórum de Combate à Corrupção aqui no Estado de São Paulo. A ouvidoria desenvolveu esse web denúncia para recolher denúncias de corrupção. E o elemento, então, de proteção, né, do denunciante está previsto, né, para além do que já constava da Lei de Defesa do Usuário, da necessidade de proteção da sua identidade. Essa plataforma aceita até denúncia anônima. Claro que depois os órgãos de investigação terão que lidar com essa informação de forma mais cautelosa e buscando os elementos que possam justificar a instauração de procedimentos formais com bastante consequência, mas ela já está disponível, está funcionando. O acesso é pelo site da Ouvidoria Geral e pelo site das outras instituições participantes, né? E nós já temos, em pouco mais de um ano de funcionamento, mais de 700 denúncias já foram efetuadas e estão sendo agora, então, apuradas pelos diversos órgãos, tribunais de contas, Ministério Público, corregedorias, né, estão tomando essas providências e o Fórum vem monitorando, então, esta situação. Então, dessa maneira, eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade de estar aqui e também aproveito para colocar a Ouvidoria Geral do Estado à disposição de todos os participantes e para possibilidades futuras de parcerias, de participação em novos eventos. Aproveito para cumprimentar também o professor Flávio Bastos Pereira, que não tinha feito o registro no início. Muito obrigado. Para o professor Gustavo Húngaro, para o nosso ouvidor geral, fiquei com a seguinte indagação, já era até tirando uma dúvida minha com relação à atualização de livros e tudo mais. Como que fica a legislação, a Lei de Usuários Públicos do Estado de São Paulo, essa que nós conhecíamos, que Vossa Senhoria participou da elaboração ativamente, ele foi muito generoso de falar que eu sou mais jovem, provavelmente não, mas não vamos tirar a prova dessa informação. Acredito que não, né? Nós orientais, nós conseguimos disfarçar. O importante, gente, é não aparentar, né? O resto da experiência vale, né? Mas, de qualquer forma, ele foi generoso nessa informação. Mas eu gostaria de saber como que fica essa legislação. Será que a Lei de Usuários Públicos em âmbito federal poderia ter trabalhado também em âmbito do Estado, dos estados, membros da federação e dos municípios? Será que não violaria o aspecto federativo? Como que vai ficar a aplicação da Lei de Usuários do Estado de São Paulo, que é uma lei tão tradicional, em relação à entrada em vigor da lei federal, que, na verdade, não é federal, foi trabalhada como nacional? Será que não existe, de certa forma, um desrespeito à federação quando o governo federal começa a fazer pressão, uma pressão muito boa no sentido de regulamentar a governança, mas que, de certa forma, violaria a autonomia administrativa dos entes federativos, né? Como que vai ficar a Lei 10.294, tendo em vista a entrada em vigor da Lei de Usuários Públicos, que é aplicada também para o Estado de São Paulo? E se essas novas tecnologias de informação, em que os próprios usuários eles podem avaliar o serviço, isso não vai auxiliar também nessa questão do ranqueamento, né? Hoje a gente tem TripAdvisor, a gente
gente pesquisa tudo ali. A gente pode ter o TripAdvisor de vários serviços públicos em que a gente pode pegar realmente aquele relato fidedigno dos usuários e fazer. Claro que sempre tem aquele que é mal-humorado, que diante da melhor das... vamos falar do TripAdvisor, né? Mas diante do melhor dos hotéis, sempre tem alguém que você vai ler um comentário e você fala, será que eu pego esse mesmo? Mas é o melhor. Então, certamente que no âmbito dos serviços públicos também sempre vai ter aquela pessoa que faz uma avaliação negativa, mas com as novas tecnologias, a gente pode, em escala, chegar a um resultado mais fidedigno em relação à administração e à forma de avaliar. Eu acho que a gente tem um caminho muito positivo. A questão é muito pertinente, né, formulada pela professora Irene, em relação a essa abrangência nacional de uma lei federal, né, e que se dá novamente agora em relação à Lei de Defesa do Usuário de Serviço Público, né, a Lei 13.460, mas essa questão já foi colocada também na aprovação da Lei Anticorrupção, na Lei de Acesso à Informação, também a Lei de Acesso à Informação, especialmente, ela também assumiu essa abrangência nacional, e eu acho que isso foi positivo, né, para a cidadania, para que esse direito fundamental que já estava na Constituição tivesse efetividade. Mas como que se deu a interpretação, né, disso? De forma diferente de Estado para Estado. Eu pude ver isso lá no CONASSE, né? Alguns estados, a maioria dos estados, tanto no caso da Lei Anticorrupção, como da Lei de Acesso à Informação, e agora também nessa situação da Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, e também na Lei das Estatais, né, são 4 diplomas normativos recentes, diretamente, né, no âmbito nosso aqui, que estamos tratando do direito administrativo, leis federais com abrangência nacional. Então, a maior parte dos estados aceitou, vamos dizer assim, essa eficácia e fez a regulamentação por decreto do chefe do Poder Executivo para aquilo que dizia respeito, então, à definição dos procedimentos recursais e da especificação das próprias unidades competentes, por analogia com aquilo previsto nessas leis, porque elas, tendo abrangência nacional, ao especificar as medidas e as competências administrativas, elas se referem à estrutura apenas do governo federal, que não tem exata similitude com as estruturas estaduais necessariamente, nem com as municipais, né? Não são todos os entes federativos que possuem controladorias, por exemplo, né? Então, quando essas leis estabeleceram atribuições para a CGU, quer dizer, em alguns estados com controladoria, em alguns municípios com controladoria, essa analogia, né, na aplicação da norma se fazia com bastante facilidade, mas em outras unidades não necessariamente. Estando as funções de controle externo dispersas pela estrutura administrativa, quem seria o competente para instaurar, no caso da lei anticorrupção, o processo administrativo de responsabilização ou de receber uma proposta de acordo de leniência, né? Então, a especificação dessas competências, né, ficou dependendo da regulamentação. Então, como eu disse, a maior parte dos estados aceitou, né, a produção de efeitos e regulamentou a lei apenas por decreto. Em São Paulo aconteceu isso. Todas essas normas foram regulamentadas ou estão sendo por meio de decretos, né? Alguns estados optaram por projeto de lei, mais ciosos, né, dessa questão federativa, talvez, optaram pelo caminho do projeto de lei. E qual é o problema dessa escolha política, né, a partir também de uma interpretação jurídica? O caminho mais dificultoso para viabilizar a regulamentação, né? Alguns estados ainda hoje não regulamentaram essas leis, né? A lei anticorrupção não está regulamentada em todo o país, né? Então, isso gera também incertezas, insegurança jurídica, né? Uma falta, então, de efetividade dessas normas no seu alcance nacional.
Então, de fato, é uma questão relevante, né, e que enfrenta essas divergências. Mesmo a Lei de Acesso à Informação, com os processos de avaliação que têm sido feitos, o próprio Ministério Público Federal, né, avaliou portais de transparência, avaliou, portanto, o cumprimento da Lei de Transparência e da Lei de Acesso, fomentando que todos os entes as coloquem em prática, né, mas ainda assim não são todas as unidades federativas que já regulamentaram a LAI, né? Então, e como na prática a falta dessa responsabilização, né, de unidades administrativas específicas faz diferença na vida do cidadão, é um processo, então, que tem também a sua deficiência, né? E, como estamos falando desse aspecto legislativo, eu quero só chamar a atenção também para uma iniciativa que eu acho que ainda vai repercutir este ano, que foi fomentada em grande parte pelo Ministério Público Federal, ao propor o ano passado as 10 medidas, né, contra a corrupção, e agora está em curso uma iniciativa da Transparência Internacional com a Fundação Getúlio Vargas para um novo conjunto de medidas legislativas para prevenir e enfrentar a corrupção, né? Então, estão abertas para consulta pública essas propostas, são 80 propostas, né? Então, houve uma ampliação, né, do âmbito de abrangência, né, das questões que já estavam realçadas antes, e eu pude acompanhar as novas medidas, então, voltadas para o fortalecimento do controle interno, e me parecem muito apropriadas, né? Eu torço para que elas agora, concluído esse período de consulta pública, deve ir até, acho que o fim do mês que vem, em seguida tenham os encaminhamentos práticos e que possamos, né, aproveitar essa crise ética, né, tivemos também uma gravíssima crise econômica, crise política, né, que essa situação de turbulência possa gerar, né, medidas que previnam, evitem, né, e ainda há muito por fazer, né, ainda há muito por fazer. As estatais federais ainda não publicam os seus contratos, não publicam todos os seus contratos na internet, ainda hoje, inacreditável, mas isso está ainda presente, né? Não publicam os seus salários, né? Não é uma regra básica hoje de transparência, toda a administração pública, direta e indireta, publicar os salários. As estatais federais não cumprem com esse dever, porque ainda vigora um decreto presidencial que as excluiu dessa obrigação de transparência. Um decreto, não sou eu que estou dizendo, juristas já disseram isso, né? Um decreto ilegal, inconstitucional. Como é que pode criar uma exceção que não consta da lei, né? Para afastar a regra geral e ampliar a exceção? Descabido, mas na prática é isso que ainda está vigorando, mesmo com as estatais federais no centro, né, da problemática de corrupção e de violação, né, da legislação, elas ainda não cumprem com esse dever básico. Então, nós percebemos que essa agenda ela tem muito ainda por avançar. E quanto maior a transparência, né, melhores e mais efetivos os instrumentos de controle, de acompanhamento pela sociedade, de dever de prestação de contas, menores serão as oportunidades para a prática de corrupção vicejar. Então, com isso eu agradeço mais uma vez, parabenizo pela iniciativa, por colocar em destaque esses temas tão relevantes para a nossa sociedade atualmente. Parabéns, Irene.